Existe uma ideia muito comum quando o assunto é dinheiro. Muita gente acredita que a diferença entre quem consegue construir patrimônio e quem vive constantemente apertado está apenas no tamanho do salário. Parece lógico pensar assim. Afinal, quanto mais dinheiro entra, mais fácil deveria ser guardar. Mas basta observar a vida real para perceber que essa conta nem sempre fecha. Existem pessoas que ganham muito e vivem endividadas, enquanto outras, com uma renda mais modesta, conseguem criar uma reserva, investir aos poucos e dormir tranquilas. Isso acontece porque prosperidade não depende apenas da renda. Ela depende principalmente da forma como o dinheiro é tratado todos os meses. E é justamente aí que muitas pessoas entram em um ciclo do qual parecem nunca conseguir sair. Não porque lhes falte inteligência ou esforço, mas porque repetem hábitos financeiros que se tornam tão comuns que deixam de ser percebidos. O primeiro deles é gastar para aliviar emoções. Depois de uma semana cansativa, de um dia difícil no trabalho ou de uma frustração qualquer, comprar alguma coisa parece uma recompensa merecida. Um lanche diferente, uma roupa em promoção, um acessório para a casa ou qualquer outro pequeno prazer cria uma sensação imediata de satisfação. O problema é que essa sensação costuma durar apenas alguns minutos, enquanto o dinheiro gasto deixa de cumprir um papel muito mais importante: construir segurança para o futuro. As empresas sabem exatamente como esse mecanismo funciona. Por isso, os anúncios quase nunca vendem apenas produtos. Eles vendem conforto, status, felicidade, praticidade e até a sensação de pertencimento. Quando alguém compra apenas para se sentir melhor naquele momento, dificilmente está adquirindo uma necessidade. Na maioria das vezes, está apenas tentando preencher uma emoção passageira. Outro comportamento extremamente comum é acreditar que toda promoção representa uma economia. Quem nunca ouviu alguém dizer que precisou aproveitar uma oferta porque ela estava boa demais? O problema é que existe uma diferença enorme entre economizar e simplesmente gastar menos do que gastaria normalmente. Se aquele produto nem fazia parte dos seus planos, o desconto não trouxe economia. Apenas tornou uma compra desnecessária mais fácil de justificar. Nosso cérebro adora sentir que está levando vantagem. É por isso que palavras como últimas unidades, somente hoje ou desconto exclusivo funcionam. Elas criam a sensação de urgência e fazem muitas pessoas comprarem, antes mesmo de pensar se realmente precisam daquilo. Existe ainda outro hábito que prende muita gente na mesma situação financeira. Durante anos, gastar para acompanhar o padrão de vida de outras pessoas. Basta abrir uma rede social para encontrar viagens, carros novos, restaurantes sofisticados e uma rotina que parece perfeita. O problema é que ninguém publica as parcelas, as dívidas, os financiamentos ou as preocupações que existem por trás daquela imagem. Mesmo assim, muita gente começa a consumir tentando manter uma aparência semelhante. Pouco a pouco, o dinheiro deixa de ser utilizado para construir estabilidade e passa a ser usado para sustentar uma imagem. E essa é uma das armadilhas mais caras que existem. Porque a aparência impressiona por alguns minutos, mas segurança financeira traz tranquilidade durante muitos anos. Outro comportamento bastante comum é tratar pequenos gastos como se fossem insignificantes. Afinal, o que representam 20 ou 30 reais diante de um salário inteiro? O problema é que o dinheiro raramente desaparece em uma única compra enorme. Ele costuma ir embora em pequenas quantias que se repetem quase todos os dias. Um aplicativo de entrega, um café, uma compra por impulso, uma assinatura esquecida, um parcelamento aparentemente pequeno. Separadamente, quase não chamam atenção. Juntos, podem representar centenas ou até milhares de reais ao longo de um ano. Talvez o maior erro seja acreditar que prosperidade depende de um grande acontecimento, um salário maior, um prêmio inesperado, uma oportunidade extraordinária. Enquanto isso, deixam de perceber que a verdadeira mudança costuma começar de forma muito mais simples, através de pequenas decisões repetidas todos os dias. E existe um hábito que consegue reunir praticamente todos esses erros ao mesmo tempo:
um comportamento que faz com que muitas pessoas trabalhem cada vez mais, mas continuem sentindo que nunca conseguem sair do mesmo lugar. O hábito que reúne praticamente todos esses erros é viver apenas para o presente. À primeira vista, isso pode até parecer uma forma de aproveitar melhor a vida. Afinal, quem não quer desfrutar do dinheiro que conquistou com tanto esforço? O problema é que existe uma grande diferença entre aproveitar o presente e sacrificar completamente o futuro. Quando todas as decisões financeiras são tomadas pensando apenas na satisfação imediata, o amanhã acaba sempre ficando em segundo plano. É exatamente por isso que tantas pessoas dizem que vão começar a guardar dinheiro no próximo mês, que vão organizar as finanças quando receberem um aumento, ou que só vão investir quando a situação melhorar. Essas promessas parecem fazer sentido, mas escondem um detalhe importante. O momento perfeito quase nunca chega. Sempre surge uma nova conta, um imprevisto, uma promoção ou uma despesa inesperada. E sem perceber, os anos passam sem que nenhum passo concreto tenha sido dado. As pessoas que conseguem construir patrimônio não esperam que a vida fique perfeita para começar. Elas entendem que prosperidade é resultado de consistência, não de condições ideais. Mesmo quando conseguem guardar apenas um valor pequeno, mantêm esse hábito porque sabem que estão construindo algo muito maior do que uma simples reserva financeira. Estão construindo disciplina. Discipline, highlighting the value of small but consistent financial effort building over time. Visual Style Premium Colorful Digital Sketch. Illustration. E disciplina vale mais do que motivação. A motivação muda de acordo com o humor, com os problemas do dia a dia e com as circunstâncias. A disciplina, por outro lado, transforma boas decisões em rotina. É ela que faz alguém separar uma parte do salário antes de pensar em gastar. É ela que impede compras impulsivas. É ela que faz uma pessoa analisar se realmente precisa de determinado produto antes de passar o cartão. Outro comportamento muito comum entre quem nunca consegue melhorar de vida financeiramente é acreditar que pequenas quantias não fazem diferença. Se sobram apenas R$ 50, muitos pensam que não vale a pena guardar. Mas essa forma de pensar cria um círculo vicioso. Como o valor parece pequeno, ele é gasto. No mês seguinte acontece a mesma coisa, depois no outro, e quando chega o final do ano, percebe-se que centenas ou até milhares de reais passaram pelas mãos sem deixar nenhum resultado. Curiosamente, quem prospera costuma enxergar essas pequenas quantias de outra forma. Em vez de perguntar, o que consigo comprar com esse dinheiro, pergunta o que esse dinheiro pode representar daqui a alguns anos. Essa simples mudança de perspectiva altera completamente a maneira de lidar com as finanças. O foco deixa de ser apenas o consumo e passa a ser a construção de segurança. Existe ainda um comportamento que merece atenção. Muitas pessoas confundem riqueza com aparência. Acreditam que demonstrar sucesso é a melhor forma de provar que estão evoluindo. Compram aquilo que impressiona os outros antes de comprar aquilo que realmente melhora a própria vida. Mas a verdade é que patrimônio raramente faz barulho. Quem está construindo uma base sólida normalmente se preocupa menos em parecer rico e muito mais em conquistar liberdade. Liberdade para enfrentar imprevistos, para fazer escolhas com calma e para não depender do próximo salário para sobreviver. Talvez seja por isso que duas pessoas com rendas muito parecidas possam terminar a vida em situações completamente diferentes. Uma passou anos tentando acompanhar o estilo de vida dos outros. A outra passou anos construindo o próprio futuro. As decisões pareciam pequenas quando eram tomadas, mas, ao longo do tempo, produziram resultados enormes. Se você percebeu que alguns desses comportamentos fazem parte da sua rotina, não encare isso como uma crítica. Encare como uma oportunidade. O objetivo deste vídeo não é dizer que pessoas pobres gastam errado porque são pobres. É mostrar que certos hábitos financeiros mantêm muitas pessoas presas ao mesmo lugar, independentemente de quanto ganham. E a boa notícia é que hábitos podem ser mudados. Você não precisa transformar toda a sua vida financeira de uma única vez. Basta começar prestando mais atenção às pequenas decisões do dia a dia.
Antes de cada compra, pergunte a si mesmo se aquilo aproxima você dos seus objetivos ou apenas resolve uma vontade momentânea. Com o tempo, essas perguntas deixam de ser um esforço e passam a fazer parte da sua maneira de pensar. É assim que a prosperidade costuma nascer, não através de uma grande oportunidade, de um golpe de sorte ou de um salário extraordinário, mas da repetição de escolhas inteligentes feitas todos os dias, porque no fim das contas, o dinheiro costuma permanecer com quem aprende a dar um propósito para cada real que recebe. Agora, eu quero saber a sua opinião. Qual desses hábitos você mais vê ao seu redor? Ou existe outro comportamento que também mantém muitas pessoas presas às dificuldades financeiras? Compartilhe sua resposta nos comentários. Se este vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, deixe o seu like e inscreva-se no Prosperidade em Foco. Toda semana, publicamos conteúdos sobre educação financeira, prosperidade e hábitos inteligentes para ajudar você a construir uma vida financeira mais segura e equilibrada. Lembre-se, a pobreza nem sempre começa pela falta de dinheiro. Muitas vezes, ela começa por hábitos que parecem pequenos, mas que, repetidos durante anos, impedem qualquer mudança de direção.